Boa noite a todos. Agradeço a presença de todos que estão aqui conosco para essa nossa primeira live da Diretoria de Saúde e Bem-Estar. É um imenso prazer iniciar essa live e, infelizmente, o tema abordado não é dos melhores, é um tema tenso, mas é uma realidade que estamos vivendo atualmente. O nosso tema hoje é o enfrentamento da pandemia na visão hospitalar e a retomada do novo cotidiano. Para essa nossa live, nós convidamos a doutora Graciane Dias Figueiredo Mechenas, ela é diretora clínica do Complexo Hospitalar 8 de Dezembro, Unidade 1, da Unimed Guarulhos. Contamos também com a presença do nosso presidente da ACE Guarulhos, o Silvio Alves, e temos a presença do doutor Francisco Nishi, que é diretor-presidente Unimed Guarulhos, para o qual eu passo a palavra agora. Boa noite a todos. Quero agradecer em nome da Unimed Guarulhos essa oportunidade de poder participar dessa live da ACE, e para nós é uma honra muito grande poder participar e poder ajudar. A Unimed Guarulhos, desde o início, se preparou da melhor forma possível para poder atender nossos beneficiários, a população, orientação, e desde o início, quem está à frente do fluxo, da estrutura preparado para combater essa pandemia, é a doutora Graciane. Então, ela é a pessoa mais bem preparada que pode nos representar dentro da nossa operadora. E eu acredito que seja uma das pessoas de maior conhecimento dentro dessa pandemia. Tá? Então, tenho certeza que ela vai poder tirar dúvidas, esclarecer, ajudar todos que estão participando dessa live. Muito obrigado. A Unimed Guarulhos A Unimed Guarulhos é uma grande operadora de serviços médicos, né? Na verdade, a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo. E nós temos o privilégio de ter a Unimed, uma singular Unimed aqui na nossa cidade, que é a Unimed Guarulhos, tem suas raízes aqui, conta com uma excelente rede de atendimento, 2 hospitais próprios, e uma rede de consultórios próprios, né, que são dos próprios médicos cooperados. Trabalha com um atendimento, com acolhimento e um atendimento humanizado. E é muito importante para nós da CE contar com essa parceria tão importante. Bom, seguindo, eu quero falar que a doutora está conosco, a doutora Graciane, conforme o doutor Nishi acabou de dizer, né, ela é uma pessoa muito bem preparada para falar conosco sobre a pandemia, então ela está aqui para contar um pouco sobre a visão clínica, estando na linha de frente ao combate do vírus, né, do coronavírus, e também para esclarecer algumas dúvidas sobre a doença. Daqui a pouco, daqui a alguns minutos, nós vamos falar com a doutora Graciane. E antes disso, doutora, eu gostaria de apresentar o Silvio Alves, o nosso presidente, que também está conosco. E o Silvio é presidente da ACE, ele representa a classe empresarial aqui. Inclusive, ele tem feito um excelente trabalho dando voz ao empresário junto ao poder público. O Silvio tem participado ativamente, né, no combate, aí, na ajuda ao combate, na equipe lá de risco da prefeitura, né, do poder público. Tem participado, tem levado demandas e sugestões lá dos empresários e da ACE. Eu vou passar a palavra para o Silvio, então. Ele vai se apresentar, vai falar um pouco sobre essa questão da pandemia na nossa cidade. Boa noite a todos.
Boa noite a Irene, parabéns pela iniciativa. A gente poder aqui essa noite estar contribuindo, né, debatendo o tema aí tão importante, tão delicado, que nós estamos todos, né, cidadãos, guarulhenses, paulistas e brasileiros, vivendo, né, que nós estamos passando nesse momento. Quero agradecer também, em nome da ACE, a parceria com a Unimed, né, na cidade de Guarulhos, dar uma boa noite aí para a doutora Graciane, para o doutor Francisco Nishi, né, dizer que tenho certeza que para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, hoje nós teremos oportunidade de falar um pouco sobre o vírus, falar um pouco sobre a situação econômica aqui da nossa cidade, né? E uma coisa tão importante, né, que pouco é anunciado, né? Eu acho que eu já vou mais ou menos, Irene, já dar aqui as minhas boas-vindas, já deixando uma pergunta no ar aí para a doutora Graciane, que a gente ouve muito na mídia, né? A gente ouve as notícias, se fala muito em questão de leitos, né? Se fala muito da capacidade, né, de leitos com respirador, sem respirador, mas pouco eu ouço e acompanho a questão dos hospitais privados, porque esses números que são muito divulgados, eles são da rede pública. Então, por exemplo, fala-se muito, tal cidade está com 99% de ocupação, né? A gente ouve isso, né, diariamente, desde o início da pandemia, né, teve o pico e tal, mas a gente ouve muito, ouvimos falar em hospital de campanha e tal, mas pouco se falou da capacidade, né, como começou, qual foi o pico, como é que está hoje. Então, já fica aí a minha pergunta em relação à capacidade da Unimed, principalmente aqui na cidade de Guarulhos. Boa noite, Silvio, Irene, muito obrigada pelo convite. É um prazer enorme a Unimed Guarulhos, Hospital 8 de Dezembro, que é um complexo na cidade com 2 unidades, tem a rede credenciada, está aqui com vocês. Bom, para a gente, a chegada da pandemia foi bem complicada. Desde o final de janeiro, a Unimed já foi se preparando, percebendo que a situação no mundo estava mudada. A gente foi se organizando no final de janeiro, já principalmente com o quesito compras, que foi uma importante decisão. A gente percebeu que a situação das compras começava a se dificultar. A equipe se organizou para já fazer uma compra programada de insumos, de máscara, de luva, de medicamento, porque foi, de fato, tanto para o serviço público quanto para o privado, uma situação extremamente peculiar e ímpar que a gente não tinha vivido. Então, a Unimed Guarulhos teve que se preparar e se antecipou à chegada mesmo da notícia, no momento que chegou o primeiro caso no Brasil e toda a situação que a gente viveu. Guarulhos já estava se preparando para essa compra antecipada. Nós reservamos um espaço do térreo do nosso hospital inteiro só para atendimento de Covid. Fizemos uma mudança de estrutura física de atendimento do pronto-socorro. A gente inaugurou o nosso gripário com fluxo diferenciado. No começo da pandemia, a gente fez várias lives, colocou na mídia o nosso fluxo de atendimento, que foi uma determinação da secretaria. Importante dizer que também a gente faz parte do comitê da secretaria, do Comitê Covid, que foi uma instituição da Secretaria de Saúde, e os privados também fazem parte disso, a gente está dentro desse contexto. Tudo isso foi uma mudança muito importante no quesito tratar da doença dentro do hospital, uma doença desconhecida, todo mundo muito assustado, os funcionários assustados, a equipe médica, teve que ampliar a equipe médica, tivemos que fazer treinamentos frequentes da equipe, mudança de comportamento, algumas ações que a gente não tinha o costume de fazer, hoje todo mundo ouve falar, prono no paciente, vira o paciente de cabeça para baixo, de barriga para baixo, que não era uma coisa usual. Tudo isso requereu todo um treinamento, toda uma
preparação da equipe, para que isso desse certo. Então, isso foi bastante forte no começo. Hoje a gente já está lidando melhor com a doença, ainda assim a gente tem perdido pacientes, é uma tristeza, cada vez que a gente perde paciente, a gente fica muito decepcionado e triste, mas a doença é uma doença grave. Hoje a gente está com a taxa de ocupação melhor, um pouco dizendo o que você perguntou no começo, de fato a gente já está um pouco mais confortável, mas a gente não sabe por quanto tempo isso vai se manter. Sempre a gente tem medo, abriu o comércio faz 14 dias, qual vai ser a repercussão no nosso hospital? Se vai aumentar o número de internações, de pacientes graves? A gente está percebendo que a gente está num platô para descendente, mas a gente ainda está muito receoso de ter esse discurso de que a gente já está nessa descendente. Outra coisa importante que a gente pode juntar aí, quando o prefeito percebeu que ele estava com uma dificuldade de leitos, ele fez um contato com todos os privados, inclusive a Unimed Guarulhos também recebeu essa carta de solicitação, se a gente tinha algum leito disponível para alocar para a prefeitura e a gente não tinha condições. Mas 3 dos privados parece que se credenciaram, Bom Clima, Estela Maris e Carlos Chagas, e tem leitos disponíveis SUS nessa alocação para ampliar o número de leitos de UTI, que foi uma necessidade no município. Mas a Unimed Guarulhos, especificamente, não tinha condições de alocar esse leito para o SUS. A gente tem que dar conta mesmo dos nossos usuários. Muito obrigada, doutora, pelos esclarecimentos. Você já deu a resposta, né, para a pergunta do Silvio e já nos esclareceu bastante sobre como foi a questão da adaptação do hospital e de toda a rede, né, para receber esses pacientes no quesito treinamento, quesito de preparo técnico e na recepção e na estrutura para receber os pacientes. Você também comentou aqui que, infelizmente, né, lamentavelmente, existem as perdas, isso é muito triste, mas a gente também acompanha na rede social da Unimed os pacientes que são curados, né? Isso é uma vitória, isso é uma alegria. Eu tenho acompanhado, né? Uma festa cada vez que um paciente sai, é uma grande vitória, realmente. E eu quero parabenizá-los até por isso. Isso é importantíssimo. E isso dá um ânimo para a equipe. A gente teve, assim, não foi uma ideia nossa, a gente estava vendo que isso era uma prática que estava acontecendo em outros países, inclusive, porque a gente termina tendo que acompanhar o que está acontecendo, que às vezes a mudança não é semanal, é diária. Ontem era um protocolo, hoje é outro protocolo, amanhã tem que mudar alguma coisa. E essa comemoração da alta, de fato, tem um benefício grande, tanto para a família, para o paciente e para a própria equipe, porque isso é uma conquista, uma vitória da equipe. Na semana passada, a gente comemorou 200 altas dos pacientes internados. E essa comemoração, a gente teve uma ideia do nosso médico coordenador da UTI, que foi o doutor Aurélio, de trazer essa comemoração para os funcionários. Então, a gente fez um café da tarde para todos os funcionários do plantão par e plantão ímpar, e um café da madrugada, né, para os plantões do par e ímpar, da madrugada, da noite. Foi extremamente gratificante ver a alegria das pessoas participarem, porque todo mundo está envolvido no processo. É o funcionário da limpeza, é o da segurança, da recepção, é o enfermeiro, o médico, o auxiliar de enfermagem, o técnico de raio-x. O hospital é um mundo de profissões ali, né? E todo mundo muito feliz. Um dia eu perguntei para o rapaz da segurança da portaria, falou, como é que você vê isso? Eu falei, nossa, doutora, eu fico tão emocionada, às vezes eu choro de ver as pessoas saindo aqui de alta, porque a gente acompanha, dá o crachá do visitante e não tem visita. Isso é uma outra característica dessa doença. Ela isola o paciente, tira o paciente do seu convívio familiar e isola do contato direto de ter a notícia, de ver como ele está evoluindo. Então, isso também é muito sofrido. É uma doença que ela é isolacionista, ela deixa a pessoa lá sozinha, às vezes consciente, muitas vezes. Então, para isso também fizemos algumas campanhas. A gente deu para os pacientes que estavam acordados e nos leitos de enfermaria palavras cruzadas, fizemos uma campanha na internet, livro, doação de livro, palavra cruzada, e agora a gente está fazendo vídeo visita. Então, com o tablet, a gente faz uma chamada de vídeo com a família, às vezes até paciente da própria UTI, a gente faz a chamada de vídeo para tentar diminuir um pouco essa distância,
porque é um distanciamento muito ruim. E é uma tristeza, e quando essa perda vem, não tem velório, as despedidas, o ritual do luto, tudo isso vai se perdendo nessa doença. Então, isso é uma coisa muito triste. Eu acho que isso tem um mecanismo de dor diferente do que a gente lidava com outras doenças, que a gente ia acompanhando o processo. Hoje não tem esse acompanhamento tão próximo do processo. Uhum. Você deixa eu falar, Irene, eu paro de falar só amanhã. Fala, doutora, estamos aqui para isso. Eu quero dizer que realmente as perdas são muito tristes, mas as vitórias têm mesmo que ser comemoradas e compartilhadas, sim. Eu achei muito boa essa ideia de compartilhar essa comemoração com todos os colaboradores do hospital, que afinal de contas são as pessoas, os profissionais que estão na linha de frente, né? Que a gente sempre fala, que a gente tanto fala, e que merecem todo o nosso respeito, toda a nossa admiração por ter esse trabalho, por cuidar dos pacientes e estar lá, né, apostos sempre para receber todos os pacientes. Quero parabenizá-los a todos, então. Obrigada. Obrigada a você pelos esclarecimentos, doutora. E agora eu vou... falar isso, né? Já falei que que a gente acompanha pelas redes sociais essas ações que a Unimed faz, além de acompanhar essas comemorações das altas, também muitas outras ações e informações. É muito rico o Instagram da Unimed, com muita informação importante, né, sobre como se prevenir, como cuidar, enfim, todos os cuidados necessários de distanciamento, de utilização de máscara. Realmente, para quem puder acompanhar, quem está nos vendo aqui, puder seguir lá o Instagram da Unimed Guarulhos, vai encontrar muita informação importante, de grande relevância para esse momento que a gente está vivendo. Agora eu vou falar um pouco com o Silvio. Silvio, você que é um grande empresário da nossa cidade, né? É proprietário de uma rede de supermercados. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como foi a experiência de adequação nas lojas com a chegada da pandemia e sobre os cuidados que foram tomados em relação aos colaboradores. Eu sei, já ouvi você falar sobre isso e você tem ótimas notícias para passar. Sim, sim. Realmente o supermercado, né, por se tratar de um trabalho essencial, né, uma atividade essencial, assim como drogarias, né, posto de combustível, né, a gente se deparou com essa situação logo no início, né, além das questões de protocolos, né, em relação aos cuidados. Eu me lembro que no início de março a gente teve também uma avalanche de consumidores nas lojas preocupados com problemas de abastecimento, né? Então, naquele momento, né, para nós também foi uma surpresa, foi algo que nós não tínhamos experiência sobre isso, né? A gente vem de um momento onde o consumo ele é instável, e as lojas, né, em relação aos supermercados, eles têm os seus estoques programados em relação à sua compra em torno de 7 dias para produtos perecíveis e para produtos não perecíveis a faixa de 14 dias. Como houve uma corrida, né, aos supermercados, alguns produtos, eles no início ali da pandemia, alguns produtos realmente eles demoravam um pouco mais para chegar às lojas. Quem é que não se lembra aí a demanda do álcool gel, por exemplo, né? A demanda por papel higiênico, por alguns produtos e até produtos da cesta básica também, né? A gente viveu um momento bem turbulento porque a indústria, a logística, o fabricante, ele também não estava preparado. Todo mundo sabe que o preço, ele tem essa questão da oferta e da procura. Então, alguns preços subiram e aí a indústria ela teve que se adequar também. Então, alguns preços subiram. Os supermercados
levou ali no início uma fama de que tinha um aumento de preço e depois isso, no decorrer dos dias ali, das próximas semanas, ficou comprovado, né, pelo noticiário, pelos PROCONs, de que os supermercados, apresentando as suas notas fiscais, demonstraram que sofreram esse aumento na hora de comprar. Então, alguns repassaram com a mesma margem, outros diminuíram as margens, outros sequer colocavam margem de lucro, e mesmo assim ainda continuava faltando produtos, né? Então, assim, foi uma experiência que eu não desejo para ninguém, né? E, em consequência com isso, também a preocupação em relação à proteção à saúde, à proteção à vida, à proteção aos colaboradores e aos clientes, né? Então, assim, quando a doutora, quando o pessoal fala, hoje é um protocolo, amanhã é outro, imagina vocês, né, a quantidade de informações, né, e aí veio uma enxurrada, porque aí veio o PROCON, aí veio vigilância, aí veio polícia, aí veio tudo, né, e você tem que se adequar e tal. Não foi fácil, mas a gente sempre antenado, sempre muito preocupado, a gente adotou todas as medidas possíveis naquele momento, né? Então, coisas que estão sendo feitas agora, por conta de uma retomada de alguns setores que está acontecendo, a gente já passou por isso lá atrás, né? Então, imediatamente, todas as lojas já tinham álcool em gel disponível na entrada da loja, com toda a dificuldade de encontrar o álcool gel, né? Porque, assim, a dificuldade de ter o álcool gel na prateleira para servir o consumidor era a mesma dificuldade que nós tínhamos para comprar naquelas embalagens grandes, né? Porque quando sumiu, não sumiu só o potinho pequeno, sumiu as embalagens grandes. A doutora sabe o que eu estou falando, né? E aí a gente tinha que ter o álcool gel na porta da loja, né? E a gente se adequou a isso, pagamos assim um preço absurdo, né? Porque, infelizmente, quando some o produto, é aquilo que eu estava falando, é a lei da oferta e procura. Então, quem ainda tinha um pouco, estava vendendo a preço de ouro, né? E aí, a gente teve que se adequar, proteção nos caixas, né, para a operadora de caixa, aquela proteção de acrílico, né? Demarcação no piso da loja. E aí, a gente, sempre dialogando com o poder público, a gente também encontrou um meio termo que, para aquelas lojas que não conseguiam encontrar o álcool gel, por exemplo, que tivesse um lavatório na entrada da sua loja, para que a pessoa pudesse higienizar suas mãos também, que a gente sabe que isso também é válido, né? E, de repente, até melhor que o álcool gel, porque a gente entende que o álcool gel é para uma situação que você não tem água e sabão, então você utiliza o álcool gel, né? Então, a gente também criou essa alternativa, né, para que os estabelecimentos que não conseguiam encontrar o álcool gel. Depois veio o uso da máscara, aí tinha decreto que falava que tinha que usar máscara, tinha outro decreto que falava que a máscara não era recomendado, aí tinha decreto que falava que tinha que usar a luva, mas que a luva não era recomendada porque tinha contaminação de um produto com outro produto. Nossa, uma confusão. A vigilância sanitária que cuida disso se debatia com a Secretaria de Saúde, com o decreto do prefeito. Nossa, uma confusão total, né? Uma confusão total. Mas nós sobrevivemos, né? Nós sobrevivemos. E assim, para nossa alegria, por exemplo, na minha rede, e até com outros colegas também que a gente vem conversando, né? A gente, graças a Deus, não tivemos nenhuma perda, né? E aí eu estou falando de 1.500 colaboradores, a gente não teve nenhuma perda, e olha só, por incrível que pareça, a gente não teve nenhum caso de Covid confirmado. A gente teve sim, casos em que o colaborador ele estava resfriado e ele ia ao médico, né? Ele procurava e ele recebia um atestado para ficar em casa, né? Mas como não tinha testagem também, né, e a gente sabe que até hoje tem dificuldade de testagem, existe testagem hoje, mas mais no privado, né, doutora? Ou aquele que pode pagar, né? Mas
naquele momento não tinha testagem na rede pública. Então, o que o doutor fazia? Ele deixava a pessoa, às vezes, com 7 ou 14 dias afastado, passava lá o paracetamol, né, no máximo uma azitromicina e tal, e a pessoa ficava afastada, mas não tinha a confirmação do Covid. Mas aí, graças a Deus, aquele sintoma passava e a pessoa retornava. Também é importante destacar que as pessoas acima de 60 anos, a gente afastou, deixou em casa também, né? Então, a gente protegeu esses colaboradores mais idosos. Então, assim, a gente conseguiu fazer um trabalho internamente que, graças a Deus, nós não tivemos nenhum caso. E tomamos todos os cuidados necessários em relação também aos consumidores. A gente higienizava os carrinhos, a gente faz isso até hoje, higienizava os carrinhos, tinha lá o lavatório, tinha o álcool em gel, tinha o álcool também para espirrar na mão, sabe? A gente se desgastou. Diga-se de passagem que o nosso custo aumentou muito, porque tivemos que introduzir no nosso dia a dia uma despesa a qual nós não tínhamos, né? E tudo isso ocorreu nesse período. A não ter tido contaminação no seu quadro de colaboradores, e a gente aprendeu a conviver com isso porque estávamos na linha de frente, assim como o pessoal dos hospitais, né, os profissionais de enfermagem, os médicos, e a gente sobreviveu, estamos aí, na luta. Você tem razão com relação aos exames. A gente notificava todos os casos, depois a gente parou de notificar todos os casos, passou a notificar só caso grave, coletados internados. Essa semana passada teve uma mudança de novo, então, de fato, os seus funcionários eram afastados com a suspeita, mas não tinha o diagnóstico de certeza, mas por precaução era melhor permanecer afastado. Então, essa foi uma conduta durante um período longo dessa pandemia. E agora, com a chegada de mais testes, tanto no público quanto no privado, e o privado passou a ser responsável por coletar tanto o PCR quanto a sorologia, desde a semana passada para cá, por uma determinação da ANS, agora a gente passou a coletar dos sintomáticos leves também, que até semana passada a gente não estava coletando. Então, mesmo os usuários da Unimed, quando chegavam no pronto-socorro sintomáticos e não eram internados, a gente afastava no mesmo mecanismo que você citou dos seus funcionários e não coletava, que essa era uma determinação do governo federal e também da ANS. A partir da semana passada, numa reunião da secretaria, uma mudança de proposta e uma ampliação de testagem a nível nacional, todo o discurso para aumentar o diagnóstico, a gente começou, desde sexta-feira, a coletar os PCRs dos pacientes de casos leves. Importante dizer que esse é um exame de ouro, né, para o diagnóstico, mas ele também tem um tempo certinho para ser coletado. Eu não posso chegar lá com o primeiro dia de sintoma e já quero coletar, não. É no terceiro ou quinto, até o 7º dia são os melhores dias para coletar o do nariz. Depois, não adianta mais o do nariz. Aí, depois de 15, 20 dias, a sorologia. Então, cada exame no tempo certo. E, às vezes, o paciente chega no afã de buscar um exame ou de um diagnóstico e os tempos não são aqueles. Mas a conduta tem que ser mantida. Isolamento social, isola a família. Então, você deve ter recebido atestados familiares. Alguém que trabalhava em outra empresa ficou com suspeita, aí o seu funcionário recebeu um atestado familiar, não atestado no nome dele, mas no nome da pessoa doente, com atestado para a família toda. Então, foram coisas diferentes que a gente não conhecia e como a gente teve que lidar. O custo também aumentou. Nós sofremos o mesmo que vocês com relação ao álcool gel. Imagina a situação para o hospital. Máscara, luva, drogas, medicamentos que são importantíssimos para manter um paciente sedado na UTI. O valor, assim, totalmente diferente do que era praticado. Então, você imagina, parou cirurgia eletiva, deixou de fazer cirurgia eletiva, o hospital vai ser menor o custo. De jeito nenhum.
teve um absurdo de diferença de valores nas compras, e até hoje a gente está sofrendo com isso. Um monte de medicamento difícil de ser encontrado. Então, essa pandemia ainda vai deixar aí muita gente sofrendo. Nós estamos aí penando, a equipe de compras sofre todo dia. Realmente é um desafio para todos nós. No início foi bem complicado. Agora quem está retomando nessa fase já vai ter superado alguns gargalos que aconteceram lá no passado, como, por exemplo, que a doutora acabou de comentar, que antes, no início, o protocolo era já afastar, independente se era só uma gripe, né? Se era só um sintoma leve. Agora não, agora tem um pouco mais de testagem. Com a testagem, você, mesmo que essa testagem demore 2 dias, né, doutora, é melhor do que 14 dias ficar em casa, porque nós também tínhamos a ausência do colaborador lá, porque nós tínhamos que substituir esse colaborador. Mas também, além da ausência do colaborador, por conta da falta da testagem, digamos assim, tinha também os colaboradores que um familiar estava com suspeita e também afastava o outro familiar. Então, assim, nós, dos setores essenciais que estávamos lá desde o início, nós passamos um perrengue muito grande também com mão de obra, né? Muito grande mesmo com mão de obra. E em alguns momentos a gente abria as contratações, mas com todo aquele clamor em relação ao vírus, algumas pessoas falavam assim, eu estou precisando muito do emprego, mas eu estou precisando também ficar vivo, então eu não quero esse emprego não. Não foi fácil. É isso mesmo. Bom, Silvio, foi muito bom ouvir você falando, eu até falei, né? Fala, Silvio, conta pra gente, porque eu sei que você tem boas notícias sobre isso. É importante você falar sobre por não ter tido nenhuma perda e principalmente por não ter tido nenhum funcionário, né, nenhum colaborador contaminado. Isso só mostra para nós a importância de ter todos os cuidados, né, de seguir todas as recomendações, realmente. Se nós nos cuidarmos e outros se cuidarem também, o risco acho que até acaba, né? Vai ficar bem mais fácil da gente controlar essa pandemia. É importante que nós nos cuidemos e também passemos a gente tentar passar o máximo possível essa informação e orientação para as pessoas que estão próximas de nós, para que também sigam as recomendações, né? E, doutora, sobre a questão dos testes, né, que agora, então, pelo que você acabou de explicar para nós, agora eles têm um maior número, né, eles são aplicados em maior quantidade. E os beneficiários, então, no caso da Unimed, né, os beneficiários com sintomas, então, eles vão ao pronto atendimento, é isso? E lá no pronto atendimento já é feito um primeiro diagnóstico? Como eles são recebidos lá no pronto-socorro da Unimed, aqui na unidade da Tabajara, né, que eles se dirigem? A gente, quando começou a pandemia, a gente deixou a unidade da Tabajara, que é a nossa unidade 1, como referência para atendimento do Covid, com exceção das crianças, que o atendimento continua sendo na unidade 2, que tem sido em número muito pequeno, isso é importante ressaltar, tem casos, a gente teve 3 casos diagnosticados de criança, mas é muito, muito menos frequente, e a gente está referenciando a Tabajara. Na Tabajara a gente tinha 2 portas de entrada, não sei se vocês conhecem o hospital, a do pronto-socorro e a da entrada da internação, e a entrada da internação passou a ser nosso gripário, que é vulgarmente conhecido, de síndromes gripais, que a gente deixou específico para o tratamento, para acolhimento desses pacientes. Com exceção dos pacientes mais de 60 anos, 50 ou com comorbidades, que a gente manteve no PRES por conta da proximidade da sala de emergência. São pacientes que podem descompensar mais rapidamente e a gente precisava de ter esse aparato por perto. Chegou no gripário hoje, a gente vai ser atendido, vai ter todo o planejamento do seu diagnóstico e a gente passa a fazer a testagem, mas de uma maneira regrada dentro dos dias de sintomas. Se você chegou lá com 15 dias de sintomas, você não vai coletar o PCR que você imaginava.
o melhor tempo para a coleta do PCR é do 3º ao 5º dia do início dos sintomas, que é quando tem a carga viral ali mais fácil de diagnosticar. Depois disso, pode ser um falso negativo. Aí, Silvio, que entra a questão do isolamento do seu colaborador por um período de segurança, porque às vezes o exame é falso negativo. E a gente não pode colocar outras pessoas em risco porque o exame está negativo. Uma outra coisa importante para falar da testagem é a sorologia. Esse boom tanto de sorologias quanto de testes rápidos, que hoje na farmácia ou outras empresas resolveram contratar esses testes rápidos, e aí pega o teste e não sabe o que fazer com aquele teste. A sorologia, ela é importante, ela pode ser feita, ela é importante, mas ela é após o 15º dia dos sintomas, que começa a ter o IgG, IgM, o IgG, que é o que tanto a gente busca. Eu tive a doença, eu fiquei afastada 14 dias, e depois, quando eu retornei, eu coletei o IgG, veio positivo. Meu marido, a mesma coisa, veio positivo. Eu fiquei com meus filhos, minha filha tem 17 anos e meu filho tem 15. Minha filha fez positivagem de IgG, meu filho nada. Eu fiz 3 testes nele e nenhum deu positivo, nem para IgM, nem para IgG. Então, não é uma doença que ela mais 1 vai ser igual a 2. Não é assim. Algumas empresas, a gente tem visto isso, até comentei com a Irene um pouco antes, de comprar o teste. Eu vou lá, o Silvio vai lá, contrata uma empresa e faz testagem de teste rápido de todos os 1.500 funcionários. Desses 1.500, sei lá, X vão ter IgM positivo. Você vai fazer o quê? Vai ter IgG positivo, vai fazer o quê? Então, eu gostaria de dar esse recado para essas empresas que estão acompanhando a nossa live, que esse teste rápido, ele precisa ser muito bem planejado. Qual é o objetivo dele? O que você vai fazer com esses resultados? Ter uma consultoria na hora da compra, e se você tiver um plano, se os seus funcionários tiverem um plano contratado, combina com o seu plano de saúde para ver o que vai ser feito depois, porque se o IgM vier positivo, eu vou ter que fazer notificação, eu vou ter que afastar, eu vou ter que conversar com os contratantes, a pessoa vai ficar preocupada. Então, algumas das ações, às vezes, no afã de resolver uma questão, de buscar uma solução, vai lá e contrata uma empresa, hoje o custo está mais baixo, vou fazer teste rápido de todos os meus funcionários. E faz o que com o resultado? Então, tem que ter muito cuidado no planejamento dessa ação, na compra desse teste, o porquê desse teste. Às vezes não tem nenhum benefício. E é melhor a gente tratar os sintomáticos, isolar os sintomáticos e trabalhar como o Silvio trabalhou, com todas as medidas de segurança, com afastamento dos mais de 60 anos. Eu acho que esse foi um bom exemplo de resultado positivo, sem precisar fazer essa contratação de teste rápido aí, que eu tenho visto, a gente tem recebido, às vezes, o resultado lá no pronto-socorro e não sabe o que fazer. Então, esse cuidado da análise, de ter uma consultoria bem feita, ou conversar com sua operadora, que é dos seus funcionários, para ter um combinado de ações, para não ter nenhum ruído nessa ação aí, que é um problema. Verdade, doutora. É muito importante todas essas informações que você está trazendo para nós. Nossa, eu acho que nossa live está sendo assim, muito produtiva, porque são recomendações e informações realmente um conteúdo muito importante. E agora nós já estamos chegando ao final da nossa live, né? Já estamos chegando no momento de encerramento. Eu quero, então, falar com você, Silvio, para você comentar, né? Dar uma pincelada rápida sobre qual o seu posicionamento e principalmente sobre o posicionamento da ACE frente ao desafio da gestão dessas são 2 desafios, né? São 2 eixos que são muito importantes, a economia e a saúde. Sobre a retomada da economia, a gente acho que já não tem mais muito tempo para isso, então a gente vai falar rapidamente. Depois a gente pode até marcar uma outra conversa para falar sobre isso. E aí você já faz as suas considerações finais, por favor. Bom, em relação à economia, é uma situação que nós temos que enfrentar, né? Que nós temos que encarar a realidade. Eu acredito que muitos empresários, infelizmente,
deixarão de existir nessa retomada, ou seja, sequer ele vai retomar, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que após a retomada, né, que a gente já viu que já houve uma retomada, ainda que com uma escala, com horários mais reduzidos e etc., em relação à economia, esse pessoal continua sofrendo, esses empresários continuam sofrendo. Por quê? Houve realmente, e tinha que ser assim, a mídia em geral, os comentários, e essa doença, esse vírus, né, esse vírus invisível, deixou as pessoas com muito medo, deixou as pessoas muito apavoradas. Então, o que está acontecendo? Aquele comerciante que abriu as portas, que pôde retomar, ele não tem cliente para vender. Então é o seguinte, retomou, mas não tem mais consumo. Então, o que está acontecendo? Ele retomando, volta, por exemplo, em alguns casos, a locação. O cara paga um aluguel, se ele tiver uma loja no shopping, ele vai voltar a pagar. Do jeito que estava fechado, de repente ele não precisava pagar. Agora que abriu, vai ter que pagar. Só que não tem mais a mesma clientela que ele tinha antes. As pessoas preferem aguardar mais, continuar em casa, né? Hoje você vai nos 3 shopping centers que tem aqui em Guarulhos, né? O Internacional, Shopping Maia, Shopping Bom Sucesso, os shoppings estão vazios. Na primeira semana teve um pouco de gente que foi e tal, mas agora está vazio. As lojas que tinham antes estão fechadas. Então, assim, vai demorar para voltar ao normal, não sei quando vai voltar ao normal, mas esses empresários, eles estão sofrendo demais. Eu acho que houve algumas falhas aí, houve falta de planejamento, porque, poxa, você pega a manicure, por exemplo, que dependia ali da renda dela, que fazia no dia para poder se alimentar, levar o alimento para casa dela, de repente cortou, né? Sendo que muitas vezes a manicure estava autorizada aí na casa do cliente, mas que diferença faz se ela vai na casa? Então, por que não podia atender com horário marcado, né? Desde o início eu falava assim, poxa, o pet shop ele foi liberado para funcionar, né? E aí lá no início dizia assim, não, mas o pet shop tem que abrir, porque tem que tosar os cachorros, tal, tem que cuidar dos animais. Eu adoro cachorro, também tenho animal, mas também preciso cortar o cabelo, porque se precisa cortar o cabelo dos animaizinhos, por que também não tem que cortar o cabelo da gente, tá? Então acho que teve algumas coisas aí que, devido à loucura, né, devido até ser uma coisa nova, faltou um pouco mais de tempo, faltou um pouco mais de planejamento. Eu acho que judiou demais da economia, eu acho que é uma perda enorme, assim. Você anda aqui no centro de Guarulhos, né, e todo mundo já deve ter visto isso, o que tem de placa para alugar, aí não é brincadeira, né, doutor Nishi? Que tem de placa aí nos comércios, que antes de março, esse comércio estava funcionando. Hoje não funciona mais, né? Então, assim, a gente está vivendo uma questão, assim, da parte econômica, olha, desastrosa, viu? Terrível. O pessoal está sofrendo demais. E, infelizmente, agora ter paciência, quem pôde segurar, quem está podendo segurar, que fez o delivery, que fez a venda online, né? Que deu um jeitinho aí, não resolveu, mas pelo menos, né, foi se virando aí e tal. Então, assim, realmente a parte econômica, a gente está bem, infelizmente, o setor está bem destruído mesmo. Não teve crédito, o crédito não chegou. Se a gente for falar de tudo aqui, a live vai demorar dias, né? Não vai dar conta, né? Mas o crédito não chegou na ponta, os bancos muito rigorosos, né? Você, para conseguir lá um dinheiro, o cara vê até o seu avô, a sua avó que já faleceu, se tem o nome sujo, se não tem. O governo entrou aí com uma participação, mas mesmo assim os bancos continuam rígidos, porque é o sistema financeiro brasileiro que é rígido, né? A questão de crédito. Então, o empresário não teve apoio financeiro. Infelizmente, a situação é muito difícil para o empresário
Sempre foi difícil, porque a gente fala que o empresário no Brasil, ele tem que ser muito, muito louco, né, para poder empreender aqui no Brasil com essa parafernália de lei, questão tributária. Você, para calcular o imposto, você paga uma fortuna com advogados, com um tributário para poder, né, saber quanto que você tem que pagar de imposto, né? Então o empresário, e nesse momento, pior ainda, infelizmente. A nossa live, ela trouxe aqui para nós exatamente esses dois eixos que eu comentei. Estamos aqui com representação da saúde, né? E o Silvio agora com essa fala representando os empresários, que realmente têm sofrido muito, né? E a gente sabe, a gente não sabe para que lado correr nesse momento, né? Porque a economia, assim, aos frangalhos, né? Que a gente pode falar, e por outro lado, a saúde. Pode falar, Silvio. Só uma coisinha, porque eu sei que a gente está com o tempo estourado. Doutor, como o doutor representa aí a unidade, né? A gente falando de economia também, eu acredito que na questão das administradoras, assim como a Unimed, também deve ter sofrido bastante, porque eu vi comentários de empresários que não estavam conseguindo pagar o plano de saúde mais para os funcionários, não é isso? Muitas empresas com dificuldade, pedindo suspensão, pedindo prorrogação. Queria que o senhor desse uma palhinha disso para a gente também. Sim, nós já previmos algumas dificuldades em relação a essa parte financeira. Já era óbvio que fosse acontecer essa situação. Então, o nosso setor comercial, ela já estava preparado e fazendo flexibilização, né, e conversando individualmente com setores que sofrem mais ou estão sofrendo mais. Então, está existindo, sim, uma flexibilização em estender o pagamento, parcelamento, conversando com os setores. Acho que esse é um momento muito importante, né? Se discutir aqui o porquê que aconteceu, as dificuldades, as falhas, com certeza vão surgir, vão ser apontadas essas falhas, não cabe aqui discutir a forma como foi feito, se tinha questão política, como deveria ser feito, já aconteceu. Acho que uma coisa muito importante que essa pandemia está mostrando, nós que estivemos diante frente, cuidando de pessoas, né? Então a gente pode garantir, né, que uma coisa mais importante que essa pandemia vai mostrar, que vai deixar assim, evidente, que é a valorização de pessoas, né? Então, isso vai ficar marcado, né? Acho que o resultado, a gente torce para que isso resolva o mais rápido possível, mas a marca que vai deixar é essa valorização de pessoas, né? Essa semana mesmo, a gente vem discutindo, né, que tem as frases do Ernest Hemingway, né, que ele fala assim: o que importa numa guerra, né? O que importa são as pessoas, né? Então, as pessoas numa trincheira, o que vale mais numa guerra é saber quem está do teu lado, né? E a pandemia é uma guerra. Então, isso vai mostrar, né, e para sair também, né, toda essa dificuldade que todos vão ter, com certeza, né? Todos os setores vão ter essas falhas, vão depender das pessoas. Eu acho que é a ajuda das pessoas. É isso que só dessa forma que todos nós vamos conseguir superar, vencer. É isso mesmo, doutor. Difícil a situação que estamos passando. Eu agradeço suas palavras e agradeço a sua presença ilustre mais uma vez aqui na nossa live. E doutora Graciane, como disse, estamos caminhando para o final da nossa live. Eu gostaria que passar a palavra para ti novamente e que você nos passasse orientações de como evitar o contágio, quais né, essas recomendações para evitar o contágio, porque as suas recomendações certamente trarão muita segurança, muita credibilidade para os nossos associados e para todos que estão nos assistindo.
por favor. Bom, obrigada, viu, Irene? Obrigada, Silvio, doutor Nish, pela oportunidade. Acho que se a gente tivesse mais esse meio de comunicação, Guarulhos tem essa característica de não ter mídia, né, Silvio? Acho que a gente não tem um canal, a gente não tem essa representatividade, então essa dificuldade das empresas daqui mostrarem o que está acontecendo. A gente teve essa preocupação do boletim diário, que desde o começo a gente tem publicado, tem mostrado a nossa carinha, e eu acho que o que eu gostaria de deixar de recado, não só das recomendações, porque isso você liga a televisão, tem, e não tem um milagre, é distanciamento social, se possível, é uso de máscara. Hoje eu ouvi uma frase interessante: quando eu estou de máscara, eu me comporto diferente. Eu não chego dando beijo, eu não chego dando abraço. Se você está sem máscara, você tem o hábito antigo já na sua cabeça, e você passa de maneira despretensiosa, já vai não afã de cumprimentar. Então, o uso de máscara, o distanciamento, a lavagem das mãos, o álcool gel, o cuidado dos seus idosos, né, os pacientes que são os mais complexos, tentar ter todo o cuidado, chegar em casa, deixar o sapato para fora. O nipônico já faz isso, ele já troca de roupa, ele já deixa a sua roupa lá fora. Todos esses cuidados. Agora, um recado importante: nós não temos cura, não tem nenhuma droga ou efetivamente para o tratamento da Covid-19. Então, tudo que tem se falado é um teste, a gente não tem nada efetivo, que esteja lá validado, com protocolos, com resultados característicos. Então, são coisas que vêm muito aleatoriamente, medicações que ainda não têm um fundamento real. Então, o não ter a doença é o melhor remédio. Estamos todos na expectativa da vacina, tem várias vacinas em teste, mas a coisa não está pronta, não está disponível, então a gente tem que ter esse cuidado. Por quanto tempo? Não sabemos. Sabemos que estamos, de fato, com um número menor, tanto no público, que eu trabalho na prefeitura, sou funcionária do HMU e tenho visto também uma diminuição dos casos na prefeitura, que é uma verdade, no privado também, mas não sabemos por quanto tempo. E o mais importante é lembrar que as doenças crônicas existem. As pessoas estão deixando de procurar o seu cardiologista e está hipertenso e tendo riscos maiores, estão deixando de cuidar do seu diabetes, tem muito caso de infarto, gente morrendo em casa porque tem medo de ir para o hospital. Então, isso que é um recado que eu gostaria de dar, é que as doenças crônicas existem, o câncer não está de quarentena, as doenças continuam existindo, e a gente tem visto casos graves chegarem no pronto-socorro por medo de irem precocemente, por medo da pandemia. Então, esses medos que vêm um pouco do que o Silvio falou, esse pânico que foi gerado também na área da saúde, e a gente está colhendo frutos ruins desse medo da população em buscar o seu tratamento, buscar efetivamente a sua urgência por medo da pandemia. Hoje a gente já está com um processo de retomada de cirurgias eletivas, muito ainda discreto por conta da falta de medicamentos, por conta da falta dos anestésicos, mas a gente já está começando a retomar, com o cuidado de fazer também o PCR dos pacientes que vão ser operados, tentando deixar uma área exclusiva para isso. É muito difícil da retomada, porque todos os hospitais estão cheios, todos os hospitais têm a sua área COVID, então isso também assusta o paciente, mas a doença crônica, se eu puder deixar um recado, cuide também da sua doença, que ela não deixou de existir. Tome o seu remédio da pressão, cuide de diabetes. Muita gente ganhou peso na quarentena, é uma outra preocupação que a gente tem que ter. Eu não tenho como fazer ginástica. Todo dia tem live, tem o YouTube, um professor dando aula online, muita coisa aconteceu. Então, acho que deixar a sua saúde de lado porque a gente não está podendo sair de casa, porque a academia está fechada, também não é desculpa. Então, acho que comer direito, não tem um restaurante disponível, faça a sua comida, procure cozinhar mais, comer verduras, frutas, legumes, tomar água. Então, acho que a gente tem que pensar na nossa saúde como um todo. É um recado que eu acho que a gente tem que levar para a vida. Aí está o Mercado X e outros online, já comprei online, deu certo. Eu não sabia se vocês já estavam no online, mas eu acho que todo mundo também, meio que na correria, foi para o delivery, foi para a gente mesmo, muita gente trabalhando de casa, em home office, que não era uma característica da Unimed, mas muitos funcionários foram e deu certo, talvez isso se perpetue. Então, o recado é esse, eu agradeço imensamente a oportunidade, a gente está à disposição,
Sempre que precisar, toda vez que a gente puder dar um recadinho da saúde, a Unimed vai estar aqui disponível. Obrigada. Eu agradeço imensamente a participação da Unimed aqui conosco, né? Assim como agradeço a parceria, né, da Unimed com a ACE, como eu disse no início. São dois grandes nomes que se juntaram, né? Dois grandes nomes da nossa cidade. É muito importante essa parceria. E, lógico, fica o convite, então, para que possamos marcar uma nova live, porque realmente o tema, né, que nós abordamos é de grande relevância. E o recado da doutora aí, não vamos deixar de cuidar da saúde, praticar a atividade física e nos alimentar bem, né? Afinal de contas, estamos aqui com a Diretoria de Saúde e Bem-Estar, então é esse o nosso lema realmente. E, Silvio, eu posso passar a palavra para você para fazer as considerações finais agora. Bom, eu agradeço, tenho certeza que foi muito produtiva essas informações, em nome da ACE, falando aí um pouquinho, né, dando voz para os empresários, que num momento como esse, um momento tão delicado, né, um momento tão diferente nas nossas vidas. E para encerrar, eu gostei muito do recado da doutora em relação às pessoas deixarem de lado, por medo da pandemia, né, os seus tratamentos que já vinham fazendo, né, as manutenções, as prevenções. Também é um momento que a gente não pode deixar de lado de jeito nenhum, né, esse tratamento, porque nós já estamos falando em 100 dias já, né, doutora? Então, eu acho que esse recado que a doutora deu aí foi crucial, sabe? Foi o ponto, assim, que quem estiver nos assistindo, que tem diabetes, que tem lá seu problema de colesterol, né, o problema cardiológico aí, foi uma alfinetada, assim, para a pessoa prestar atenção, procurar saber se o seu médico já voltou a atender, marcar sua consulta, porque senão daqui a pouco o pessoal começa a passar mal e morrer de outras doenças aí. Então, eu acho assim, parabéns aí pela dica, doutora, e eu agradeço imensamente a parceria da Unimed com a ACE, e quero fazer outras lives aí com vocês, porque, olha, foi excelente. Parabéns, Irene, parabéns, doutora, aí pela condução aí da Unimed Guarulhos. E nós, da ACE, estamos à disposição de todos vocês no que a gente puder fazer, porque eu acho que é um momento de união. É isso aí. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns aí pela oportunidade de participar. Parabéns, Lúcio. Fiquei muito feliz do resultado aí. Você cuidando da sua empresa, você vê, a gente fica evidente que o cuidar dá resultado, né? Foi uma surpresa muito boa. Eu quero parabenizar. Eu acho que é isso. O resultado também, né, da pandemia vai mostrar que quem está cuidando vai ter um resultado melhor, né? Então, parabéns, acho que foi muito importante essa live. Guarulhos tem uma característica muito interessante, que é uma cidade grande, mas tem um fundo provinciano, e eu acho que a gente tem que aproveitar esse lado provinciano para fazer essa comunicação aqui na cidade. Acho que vai ter um resultado mais humano, principalmente. Muito obrigado pela oportunidade de participar. É isso mesmo, doutora, mas quer falar mais alguma coisa? A gente já vai caminhar para o final. Obrigada, então. Eu quero agradecer a presença de vocês, do Silvio, da doutora Graciane, do doutor Francisco, e a presença de todos que estão aqui conosco. Quero agradecer a presença da diretoria da Unimed Guarulhos, acredito que sim também, e da ACE Guarulhos, que nos acompanhou, de todos os outros telespectadores que estão conosco. Quero dizer que a nossa live vai ficar disponível aqui pelo Facebook da ACE, e que nós até podemos repetir outras, né? E estaremos próximos numa outra vez, estaremos juntos. Fiquem bem e até uma próxima. Boa noite. Obrigada, boa noite. Obrigado.